Fala galera, beleza? Carlos Fábio com vocês, mais um vídeo, 13 de outubro de 2023. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço para operar fazendo uma análise no Price Action usando estrutura de mercado em três time frames, ok? Então é o seguinte, eu estou aqui numa das minhas contas, tá? Eu tenho essa conta aqui, a conta Red, esse aqui é um MT5, MetaTrader 5. Só curiosidade, tá? Não tem a ver com vídeo. Essa conta é uma conta que eu faço, que eu uso lucros. Então eu puxo lucro para cá, eu transfiro de uma conta para outra dentro da corretora e uso para alavancar forte. Tá? Então essa conta aqui eu tento fazer 100% em uma semana, por exemplo. Eu tento dobrar o capital em uma semana, em 10 dias, 15 dias. Ok? Tento dobrar aí pelo menos o mais rápido que eu puder. Levando, por exemplo, de 1 a 2 semanas aí para dobrar uma conta. Beleza? Mas eu uso lucros. Essa outra aqui, ela é um pouquinho maior e eu uso um nível de risco muito menor. Beleza? Essa conta aqui, eu arrisco, por exemplo, aí no máximo aí uns 5% de stop em cada operação, tá? No máximo. Essa conta aqui que eu arrisco muito, eu arrisco aí mais ou menos uns 25%, uns 20%, de 20 a 25% do saldo da conta no stop. Beleza? Não arrisco também a conta inteira no stop, arrisco de 20 a 25% no stop. Tá bom? No risco. E tem uma outra aqui, né? Da outra corretora, que eu opero também mais conservador ainda. Essa aqui eu uso aqui um stop aí de uns 2 a 3% por cada operação de risco. Beleza? Só a título de curiosidade. Então vamos lá. Aqui é o seguinte, eu uso alguns conceitos, tá? Que eu vou mostrar para vocês, vou explicar para vocês em outros vídeos. Essas marcações aqui, por exemplo, são order blocks, ok? São order blocks que eu vou explicar em outro vídeo. Para não confundir agora, eu vou apagar, eu vou tirar essas marcações aqui para não embolar. Depois eu vou explicar em cada vídeo separado o order block, tá? E eu uso também o imbalance, né? Dois conceitos aí diferentes. O imbalance, só para dar uma introdução, é basicamente uma série de velas aí, uma região com uma série de velas que o mercado ficou lateral, tá? O order block é a última vela antes de um movimento, tá? Última vela para o lado contrário. Então, por exemplo, esse movimento de queda aqui, ó, tá? Desse topo aqui até aqui embaixo. Esse movimento de queda aqui, qual é a última vela para o outro lado, para alta? Foi essa aqui, ó, tá vendo? Então marquei ela. Eu marquei essa vela em order block porque é um bloco de ordens aqui dentro de operações que os traders colocaram. Então aqui, o que aconteceu com essa vela aqui, ó? Muitos operadores fizeram compras aqui, tá vendo? Fizeram compras, o mercado voltou e aí a partir daqui caiu. Então eu marco essa região aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes agora para não embolar a cabeça de vocês no vídeo, mas é só para dar uma pincelada. Então embala-se um bloco de várias velas aqui lateralizadas, não estou marcado aqui, estou usando o order block. Eu posso marcar a região às vezes como um imbalance ou marcar um order block, ok? Aqui também, ó, antes dessa alta toda aqui, então essa aqui foi a vela aqui que a galera vendeu e depois formou até uma região aqui de imbalance e ele subiu, tá bom? E aí eu uso essas regiões para estar fazendo análise quando o mercado chega nelas para estar, de repente, montando a operação. Beleza? Aqui, por exemplo, o mercado deu uma subida aqui, ó. E aqui foi essa, tá vendo essa vela grande aqui, com volume? A última vela com volume aqui para baixo, ó. Então a galera que vendeu aqui, ó, o mercado depois entrou uma absorção, uma agressão aqui, ó, e o mercado foi para cima. Então essa galera que vendeu aqui ficou presa aqui nessas operações, tá? Então quando o mercado chega nessa região de novo, que está marcado aqui, ele pode reagir e voltar para o outro lado, beleza? Por quê? Porque essa galera que estava perdendo, o mercado, quando chega aqui, essa galera que estava perdendo aqui, eles costumam zerar as operações porque recuperou a posição deles. Então todo mundo que estava perdendo aqui quando o mercado subiu e não estopou, agora eles vão zerar as posições. E nem sempre acontece assim, tá? Às vezes ele rompe aquela região, mas muitas vezes o mercado faz uma reação porque chegou nessa parte onde operadores estavam perdendo, estavam presos ali naquela região, tá? Beleza?
Mas depois eu faço um vídeo só sobre isso, mostrando vários exemplos. Então eu vou deletar aqui para não embolar. E vamos falar aqui de como que eu faço análise aí, vamos lá, da estrutura, tá? Para ficar melhor, para vocês entenderem melhor, aproveitarem aí e ter uma compreensão e usarem isso aí para vocês estarem operando. Então aqui, ó, eu uso o semanal, o diário e o H4. Esses 3 times aqui, ó. Tá? Então eu começo aqui por cima, sempre pelo maior. É uma análise top-down, né, do time maior para o time mais curto. Começa aqui no semanal, ó, e eu vou olhar a estrutura de mercado. E o que é estrutura? Eu já fiz vídeo de estrutura aqui de mercado. A estrutura de mercado, galera, é vocês identificarem, ó, o que o mercado está fazendo. Se ela está fazendo uma escadinha para baixo, né? Uma estrutura de alta é isso aqui, ó. O mercado vem, eu vou pegar esses palitinhos para explicar, ó. Ó, o mercado faz isso aqui. Isso aqui é uma estrutura de alta. Tá vendo? Ele vem fazendo isso aqui, ó. Ó. Então ele fez um fundo, aí faz um topo. Depois ele faz um fundo maior que o fundo anterior, ele sobe e faz um topo maior que o topo anterior. Ele volta e faz um fundo menor que o fundo anterior e sobe e continua essa sequência, faz um topo maior. Isso faz uma correção com fundo menor do que o anterior e novamente o topo maior. Enquanto ele está fazendo isso, isso aqui é uma estrutura de alta. Então você tem que identificar qual é a estrutura que ele está no semanal. Uma estrutura de baixa é o contrário, ok? Vamos excluir aqui para ficar com calma, bem explicadinho para vocês aprenderem e ganharem muita grana aí nos mercados. Então aqui, ó, uma estrutura de baixa é o contrário. O mercado faz um topo e um fundo, beleza? Depois ele corrige e deixa um fundo, um topo maior que o topo anterior. E aí ele cai e rompe o fundo, faz um fundo menor. Depois ele volta, faz um topo menor. Depois ele rompe e faz um fundo menor, tá vendo? É uma estrutura de baixa. Aqui a gente pode ver uma estrutura de alta, ó, tá vendo? Topo e um fundo. Um fundo aqui, desculpa, e um topo. Aqui embaixo também, ó, tá vendo? Um fundo e um topo. Aí ele vem e corrigiu, ó, como ao contrário, né? Como eu estava mostrando na outra estrutura. Ele corrigiu e quando ele sobe, ó, ele deixa um fundo maior do que o fundo anterior. E aí ele vai embora e rompe o topo. Fez um topo, corrigiu, deixou um fundo maior que o fundo anterior e segue. Fez um topo, tá vendo? Voltou, deixou um topo maior, tá vendo? O topo cada vez maior, fundo cada vez maior. Uma estrutura de alta no semanal. Às vezes ele faz micros, faz essas aqui, tá vendo? Aqui, ó. Ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Bem pequenininho aqui. Não dá para ver bem aqui no semanal, mas se você for baixando o timing, você vai ver isso aqui mais claramente. Tá? Então ele vai fazer isso, galera, ele vai fazer isso até que ele começa a perder a força e ele fica. Ele faz, tá vendo? Um topo lateral, ao outro, não consegue romper, faz às vezes um fundo igual, ou ele rompe a estrutura, como aqui depois ele rompe, ó, tá vendo? Ele perdeu força aqui, ó, parou de fazer topo maior, fez aqui um fundo lateral, fez um topo menor do que o tempo anterior e um fundo menor que o fundo anterior. E aí ele começou a fazer para o lado contrário uma estrutura dessa aqui, ó. Então ele faz topo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, tá vendo? Ó, fundo mais baixo que o anterior, tá vendo? E os topos sempre menores, ó. O topo menor que o anterior, aí ele vem, ó, corrigiu, ó, fundo menor, tá vendo? E foi embora. Então aqui, você pode ver que ele vem numa estrutura de alta, mudou aqui, ó, o mercado mudou aqui, e ele começa uma estrutura de baixa. Então a primeira coisa que tem que fazer é identificar essa estrutura num time maior, tá? Como, por exemplo, semanal. Essa estrutura ó, veio embaixo, 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 aí ele rompe, ó, né? Ele rompe e para de fazer topos menores. E rompe, ó, faz o topo maior, fundo, e rompe, fundo, beleza? E começou aqui uma estrutura de alta. E aqui, ó, ele não deixou esse fundo aqui, e esse fundo aqui, ó, ele rompe, ó, os dois. Então ele já rompeu o fundo, e pode ser que ele faça o quê? Por enquanto, ainda não está definido que ele rompeu 100%, porque ele teria que vir aqui, fazer um topo menor que o topo anterior e começar a cair de novo. Se ele fizer um topo em qualquer ponto aqui, ó,
E quando é que você sabe que é topo? Quando ele faz e começa a ir para o outro lado. Então ele faz aqui uma vela. Depois ele faz outras velas para baixo, então você viu que ele deixou um outro topinho. Entendeu? Então se ele fizer isso aqui, ou ele faz um lateral, um topo duplo e volta, ou ele faz um aqui em algum ponto aqui e começa a cair, então deixou um topo menor. Então, por enquanto, ele rompeu um fundo, mas ainda não fez o outro topo. Porque às vezes ele faz isso aqui, né? Ele perde um determinado fundo, mas ainda não perdeu esse outro aqui, ó. E poderia, ao longo do tempo, fazer isso aqui e fazer um topo maior. Então a gente não tem como adivinhar, a gente tem que ficar olhando, esperando o mercado desenhar direitinho, tá bom? Por enquanto, rompeu aqui o fundo, mas ainda não deixou um outro topo. Então, o semanal está numa estrutura de alta, que aí começou talvez uma estrutura de baixa, mas ainda não está confirmado. Aí você desce ele para o diário e verifica qual é a estrutura. No diário você vê uma estrutura de baixa, tá vendo? Ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então, cada vez menor, tá? Cada vez menor. Aqui, ó, ele fez um topo, fundo, rompeu aqui o topo, esse topinho aqui, esse topinho anterior ele rompeu e está fazendo um fundo. O que pode acontecer? Pode ser que ele faça, tem que esperar, que a gente não tem como adivinhar, né? Pode ser que ele faça um fundo, e para saber que é fundo, ele vai ter que fazer uma correção para o outro lado. Então, se ele fizer uma correção aqui, ó, começar a fazer velas de alta aqui, deixar um outro fundo, aí pode ser que ele esteja quebrando essa sequência toda. Aí ele tem que fazer isso e romper esse topo aqui, ó. Ok? Para ele virar aqui para cima e começar a fazer topos e fundos ascendentes. Por enquanto, ainda não está confirmado. Então, ainda temos aqui uma, uma estrutura de baixa, tá? Uma estrutura de baixa no diário. E aí descemos aqui para o H4. Por que é importante você fazer isso aqui? Porque galera, eu analisando isso aqui, ó, eu preciso que dois times desses três aqui, ó, desses três aqui, eu preciso que pelo menos dois estejam para o mesmo lado da estrutura. Então, por exemplo, aqui é uma estrutura de alta podendo ser rompida, ainda não está confirmado. Então, como ainda não está confirmado, que ele não deixou o topo, ainda está numa estrutura de alta. Beleza? A gente não tem a confirmação do rompimento do. Ele rompeu o fundo, mas não fez um topo mais alto, entendeu? Por isso falando que não está a confirmação. Então aqui vamos considerar que está em alta ainda, tá? É uma pernada de correção, né, de uma estrutura de alta. Aqui a gente tem que considerar que está em baixa, beleza? Então aqui, ó, a gente tem que ver qual é a estrutura que ele estava aqui. Ele vinha numa estrutura de alta e rompeu, desculpa, ele vinha numa estrutura de baixa e aqui ele rompe essa estrutura, deixando o topo maior e fundos mais, tá vendo? Topos maiores do que os anteriores, ó, e fundo mais baixo. Porque aqui ele veio, fez isso aqui, ó, aí fez um fundo, rompeu, ó, fez um fundo. Então ele aqui começou uma alta, aqui ele começou a querer fazer uma correção para romper de novo para uma baixa, tá? Começou a romper para uma baixa. Então você tem que tomar uma decisão, porque aqui ele está num mercado que não está muito legal, né? Porque ele estava numa alta aqui e ele ameaçou, ó, e que rompeu aqui, ó. Começou a fazer uma baixa aqui. Então você tem que analisar os três times, ó. Aqui está em baixa no diário, tá vendo? Aqui em alta e aqui, por enquanto, ele está numa baixa, respeitando ainda esses fundos aqui, ó. Tá? Então, pela estrutura, qual seria aqui o cenário ideal? Tá? O cenário ideal. Você ter entrado aqui vendido, porque, ó, como aqui no diário estava em baixa, você podia ter feito uma venda aqui, tá? Você que eu falo entendeu, galera? Na verdade, todos nós, né? É só para identificar. Aqui seria uma venda, nessa vela aqui, seria uma venda, tá? Com um stop nessa região aqui para buscar esses fundos aqui embaixo. Aqui seria um ponto de venda, tá? Quando ele faz esse topinho e começa a cair aqui, beleza? Se a gente não entrou aqui, o que é ideal? É você esperar o mercado, sempre esperar o mercado definir melhor, tá? Então, aqui a gente pode buscar, e aí teria que usar por outras técnicas, né? Você entrar aqui, se você decidir aqui entrar comprar, arriscar uma compra, você poderia fazer isso usando outras técnicas, como esse order block aqui. Aqui tem uma região também, ó,
né? Tem uma região aqui de imbalance e tem um order block aqui. Então aí você vai estar mesclando as técnicas, que é buscar uma entrada por um order block ou por uma região de imbalance. Só que como a gente está falando de estrutura, então o ideal é esperar ele ou fazer um topinho aqui, ó, fazer um topo aqui maior, um topo menor e começar a cair para entrar vendido de novo, tá? Ou esperar ele romper isso aqui para uma alta, esperar ele vir aqui, romper esse topo aqui e fazer uma correção, tá? E começar a subir de novo com um topo maior do que esse. Para comprar, eu falo, entendeu? Para comprar, se você usar a estrutura, o ideal é esperar ele fazer uma correção para cima, fazer depois uma correção para baixo e quando começar a subir, aí entrar comprado, caso ele esteja quebrando essa estrutura aqui de baixo. E para fazer uma venda, é melhor esperar ele fazer isso aqui. Se ele respeitar esse topo e começar a cair, aí sim entra com uma venda com stop acima. Por quê? Porque você vai pegar aqui a venda do diário que está dando suporte. Ó. Beleza? A gente está aqui dando suporte. Se for para seguir o semanal, não tem problema. Ah, o semanal está em alta. Então, você vai esperar a estrutura igual aqui atrás. Ó. Aqui atrás estava legal. Ó. Ele tinha quebrado aqui, ó. Começou a subir. Então, compras aqui nessa região aqui, para baixo, ó, por exemplo, aqui quando ele fez o fundo, né? Fez um fundo, topo, fundo menor, topo, aí corrigiu, fez o fundo, fez o topo maior, corrigiu. Aí começou a subir, ó, por exemplo, aqui era um ponto bom de compra, porque ele estava rompendo essa estrutura que ele vinha de baixa. Você comprava aqui para buscar os topos ali para cima, as saídas ali. Tá bom? Como agora ele está fazendo essa estruturazinha de baixa, ou você espera outro ponto para vender, como eu falei, se ele respeitar esse topo aqui, você entra vendido depois aqui numa queda, ou se ele continuar caindo mais, depois ele pode fazer uma correção, começar a cair de novo, você entra vendido, para seguir o gráfico diário, né? Seguir aqui o diário, que está em queda, ou se você quer seguir o que ainda pode ser uma alta no semanal, você espera voltar a estrutura para cima de alta. Você não deve fazer uma compra no gráfico mais curto, que é o H4, se não tiver um respaldo da estrutura sendo de alta. Tá entendendo? Então você espera formar uma estrutura de alta se você quer comprar. Você pode até fazer uma compra, mas aí eu não vou entrar nesses termos nesse vídeo de hoje, usando a técnica do order block do imbalance. Beleza. Não vai ser pela estrutura. Então você sabe que você vai estar arriscando um trade fazendo uma outra entrada por outro motivo. Aqui tem uma... Tá vendo? Quando essa galera aqui vendeu ó, e o mercado reagiu para cima, toda essa galera aqui ficou vendido, preso aqui. Então quando o mercado chega nesse ponto aqui, ó, eu vou marcar ele para vocês. Ó, com um retângulo aqui. Ó. Eu coloco a cor amarela. Tá? Essa cor você pode mudar. Tá vendo? Essa região toda aqui, ó, aí você pode arriscar uma compra pelo order block, não pela estrutura, tá? Mas o ideal seria o quê? Que ele tivesse uma estrutura de alta. Tá entendendo? Uma estrutura de alta. Tipo aqui atrás, ó, por exemplo, ó, o mercado veio, caiu, aí subiu, fez um topo maior. Então, quando esse mercado corrige para essa região aqui que essa galera tá vendida, ó, tá vendo? Aqui seria um ponto melhor de compra. Por quê? Porque ele estava formando uma estrutura de alta. Então, você vai seguir a estrutura de alta, que era o semanal, né? Tava seguindo um dos dois times aqui, ó, né? Aqui estava em alta, aqui em baixa. E aí você tem que escolher se você vai esperar uma estrutura para um dos dois lados, beleza? Aqui seria um ponto de compra melhor. Nesse caso aqui, ó, o ideal é o quê? Como eu falei, se você quer comprar, você pode comprar pela questão do order block, depois eu entro melhor em detalhe no outro vídeo, dando vários exemplos, tá? Ou nessa região aqui embaixo, caso ele venha aqui também, ó. Caso ele venha aqui também, peraí, vamos lá. Caso ele venha, aqui tem um order block, ó, que é essas velas aqui, ó. Quando a galera vendeu aqui, que o mercado subiu, ficou preso aqui a galera aqui, ó, tá vendo? Então tende o mercado a chegar nessa região, que tanto é uma região de imbalance, que tem várias velas aqui lateral, ou seja, formou uma região aqui, e também o order block aqui, ó, essa galera que vendeu aqui. Então, se ele não reagir aqui para cima, ele pode vir aqui embaixo e reagir aqui, tá? Eu não vou não vou dar mais detalhe do que isso, porque pode ter rompimento de imbalance, de order block ou de região de imbalance, e aí depois eu explico isso em outros vídeos, tá bom? Para ficar separadinho. Mas como é a questão da estrutura, então não vamos misturar, vamos tirar aqui novamente, ó.
E você, o ideal, galera, é esperar uma estrutura. Aí se você tem dúvida aqui, por exemplo, no H4, você quer entrar com uma compra, mas a estrutura não tá legal, tá vendo? Tá uma estrutura aqui no momento de baixa, você pode esperar, você pode reduzir e esperar o H1. Entendeu? Você pode dar uma reduzidinha aqui, ó, e espera o H1 formar. Ó, olha o que aconteceu no H1, tá vendo? Ele estava numa estrutura de alta, ó, tá vendo? Ele vem nessa estrutura toda de alta, essa escadinha para cima, toda aqui. Aqui ele fez o quê? Um topo duplo, rompeu o fundo, ó, tá vendo? Um topo duplo, veio aqui, fez um fundinho, rompeu esse fundo, quebrando a estrutura. Quebrou a estrutura de alta que estava aqui, ó. Quebrou. Beleza? Aí fez um fundo, deixou um topo, ó, e começou a cair, então deixou um topo menor que o topo anterior, como fez aqui, tá vendo? Tá vendo? Deixou um topinho aqui, começou a cair, ó. Então esse topo aqui é menor do que o topo anterior, esse topo aqui é um pouquinho menor do que o anterior. Então aqui ele começou a quebrar a estrutura, certo? Quebrar a estrutura que vinha aqui de alta, no H1, tá bom? E aí ele veio, ó, caiu, rompeu, legal, fez uma correção, tá? E aí fez uma estruturazinha de baixa, tá vendo? Mudou, o mercado mudou de uma alta aqui no H1 para uma baixa, beleza? Então, aqui, se você está buscando compra, o que, que você pode fazer? Espera o mercado fazer uma estrutura H1, por exemplo, que é um time um pouco menor ainda. Você baixa para o H1 de novo, espera ele fazer, deixa um fundo, deixar um topo, fazer um fundo maior que o fundo anterior e começar a subir de novo, entendeu? De preferência romper o topo, entendeu? Por exemplo, fazer isso aqui, ó. Ó, H1, ideal seria que ele fizesse isso aqui, por exemplo, faz aqui, fez um topo, né? Em algum ponto aqui, ó. O ideal seria isso aqui, ó, romper maior, tá vendo? Fazer isso aqui, ó. O ideal seria fazer isso aqui já e depois assim, ó, uma correção para cá, ó. Entendeu? Isso aqui seria perfeito para você esperar acontecer isso aqui para você entrar comprado. Ou poderia ser assim também, ó. Ó, você espera o mercado fazer um outro topo, né? Vamos supor que ele viesse aqui, ainda estivesse respeitando, entendeu? Aí ele fizesse isso aqui, ó, fizesse um fundo menor, assim, ó. Em vez que o certo, se ele continuar embaixo, o que, que ele faz? Ele faz esse topo e fazer isso aqui. Tá entendendo como é que funciona a questão da estrutura? Se o mercado continuar para baixo, ele faz esse tipo de movimento aqui, tá? Então, você tem que esperar ele fazer isso aqui, um topo menor, e depois fazer isso aqui, ó. Ó. Aí você vê que ele quebrou a estrutura de baixa para uma alta, entendeu? Então, essa aqui seria uma opção, mercado fazendo isso aqui e voltando. Começando a subir, você poderia entrar nessa região aqui, ó. Você poderia entrar aqui assim. Quando ele faz um topo, faz um fundo menor, maior do que o fundo anterior e começa a subir, tá bom? Se você quiser esperar mais confirmação ainda, você deixa ele romper o topo anterior e fazer de novo uma outra correção em algum ponto, tá? Pode ser assim, ou se ele fizesse maior aqui, pode ser assim, aqui, ó. Tá vendo? Enfim, tá entendendo? Em qualquer momento desse aqui, você poderia estar entrando aqui, ou você poderia esperar ele fazer isso aqui. Aqui aí, quanto mais confirmação você vai tendo, ó, o fundo menor e depois um topo maior, isso tudo é confirmação que ele mudou. Tá? Então, quando ele começou a fazer isso aqui, quebrou esse padrão que ele vem de baixa, são momentos bons de você estar comprando, porque você estava buscando compra aqui no H4, entendeu? E você está seguindo o quê? Esse movimento maior aqui do semanal. Tá? Que ele pode vir a ser desconfigurado caso ele suba, faça um topo menor do que o topo anterior e quebrar. Eu sei que parece um pouco confuso no início, mas quando você treinar sua mente para ficar vendo isso em vários times aqui, você vir descendo, você vai começar a entender melhor. Você tem que treinar os seus olhos analisando isso o tempo todo. Vamos ver como é que está o tempo aqui do vídeo. 24 minutos, não quero que passe de 30 ali, né? Beleza? Então você vai reduzindo, ó, e busca aqui a entrada, tá bom? Para te dar uma confirmação maior. E sempre você entrou comprado, o stop vai vir abaixo, dá um espaço aqui abaixo do fundo para você fazer o seu stop. Tá? Eu não vou falar de questão nesse vídeo também para não embolar, vou fazer vídeos separados, tá? A gestão de risco. Depois eu vou explicar como é que eu faço a gestão de risco aqui, como é que eu estou usando a gestão, tá? Que ela é positiva. Depois eu explico isso em outros vídeos aí, que aí vocês vão acompanhando os vídeos, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido. E eu vou fazendo vídeos assim, explicando isso aqui, ó, que eu estou explicando para vocês, em vários vídeos ao longo do tempo. Então vai firmar bem na mente depois essa questão toda. Vai firmar bem. Vocês vão ver eu fazendo análise aí, fazendo vídeo falando de order block, da região do imbalance,
ou da estrutura. Às vezes eu entro, igual eu estou falando, eu posso comprar aqui por outro motivo, pela questão do order block, não pela estrutura, né? Mas o trade perfeito é quando tudo alinha. Quando você tem uma estrutura que você quer, por exemplo, se eu estou buscando compra, ele está numa estrutura de alta, né? Aí ele vem no order block, ou ele vem na região de imbalance, e aí é perfeito para fazer a compra. Você pode até tomar um stop, tudo é possível no mercado, mas aí ele dá uma probabilidade muito alta de você ganhar dinheiro nessas operações aí. Então, não deixa de se inscrever no canal para você ir acompanhando cada vídeo que eu vou explicando. Eu vou fazendo muitos vídeos para vocês explicando esses detalhes de tanto do order block, quanto da região de imbalance, quanto da estrutura de mercado, dessa análise toda de gestão de risco. Tudo isso eu vou explicando em vários vídeos aí, tá bom? Então vão acompanhando os vídeos, se inscrevam no canal, compartilhe esses vídeos, deixa um like, vai acompanhando cada vídeo que vocês vão entender cada vez melhor essa questão toda que eu uso aqui para estar operando. Beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então, acompanhe meu trabalho. Tamo junto aí. Embaixo na descrição tem link aí do site, se vocês quiserem acompanhar meu site, né? Quiserem abrir conta em corretora, tem duas opções de duas corretoras aí que eu opero. Tá tudo embaixo aí na descrição do vídeo. Valeu? Tamo junto, um abraço, até a próxima.